lá em 1795, nós selamos o Acordo de Paz, e aí nós, Munduruku, vamos servir aos portugueses para perseguir os Maué, lá no Rio Negro. Então, nós lutamos sim, lutamos muito tempo, desde sempre, mas nós lutávamos não como indígena, nós lutávamos como Munduruku, como Mura, como Maué, como Tupinambá, Macaigangue, Chucuru, diferentes povos em luta, cada um do seu lado, né? Mas indígena, porque quem inventou o índio? Primeiro, o branco inventou o índio, o não indígena, o pariuá, ele inventou o índio para ser esse balaio de gato e jogar todos nós lá dentro e dizer agora vocês são tudo uma coisa só. Mas o pariuá, o inimigo, ele fez isso para apagar a nossa diversidade, para apagar as nossas histórias, para apagar, né, o que nós somos e tal, para nos apagar, para sumir com a gente gente desaparecer, porque o objetivo era esse, era integrar os indígenas para que eles deixassem de existir, e assim a terra ficaria livre para quem veio nos tomar ela. E nós, diante dessa situação, nós estamos tentando construir o indígena. Na negação do índio, o nosso desafio é construir o indígena. Mas nós não podemos construir o indígena afirmando a caricatura que foi pintada de nós, a generalização que foi pintada de nós com o índio. Então, esse indígena que nós estamos nos esforçando em construir, em ser, ele precisa abraçar a diversidade do que nós somos. E ele precisa romper com esse isolacionismo ao qual nós fomos condenados. Porque quem nos isolou, os aldeamentos, as reduções, os descimentos, quem fez foi o colonizador, que quis nos deixar isolados. O projeto do colonizador é: olha, vocês podem até, já que a gente não consegue matar tudo vocês, já que a gente não consegue acabar com vocês, então a gente até deixa vocês existirem enquanto indígenas, mas desde que seja dentro desse cercadinho aqui. E aí nos aldeou, nos reduziu, nos desceu, nos diminuiu, em todos os sentidos. Então, para nós construirmos o indígena ao nosso próprio serviço, aos nossos próprios interesses, o indígena precisa abarcar, precisa ser inclusivo, abraçar a diversidade, e ele precisa não ser redução, mas ser ampliação. Entendeu? Então, nós precisamos de um movimento indígena, por exemplo, porque mesmo as conquistas que nós tivemos aqui na COP, com as nossas mobilizações, com as nossas lutas, como foi possível fazer, já estão ameaçadas. Elas já nascem ameaçadas. Como nasce qualquer território demarcado, ele já nasce ameaçado. Porque a gente luta para demarcar, e é a principal luta do movimento indígena, não poderia ser diferente. Mas tu demarca hoje, amanhã já tem gente invadindo. Amanhã o garimpo já está entrando. Amanhã já está entrando o grileiro. Então, a luta ela é permanente. Então, para a gente construir essa luta, nós precisamos estar conscientes dessas ameaças. Então, a demarcação que foi anunciada durante a COP já está ameaçada. O agro já entrou na justiça questionando as demarcações, já entrou na justiça questionando a demarcação, com base no quê? Com base em duas espadas que estão pendendo sobre a nossa cabeça, duas espadas do colonizador, duas ameaças, que é a PL da devastação e o marco temporal, que estão aí para ser julgados agora, né? A PL da demarcação e o marco temporal vai ser julgado agora, agora em dezembro, né? E se a PL da devastação passar do jeito que o Congresso quer que passe, inclusive derrubando os vetos do governo, do executivo, vai ser questionada não só essas demarcações que foram anunciadas, mas todas as anteriores. E o marco temporal também. O marco temporal ele acaba com qualquer segurança jurídica de demarcação que já foi feita já até agora. Então, parentes, nós precisamos de um movimento indígena que não seja isolado, né? Como nós estávamos aqui na COP. A aldeia COP isolada do resto do movimento. Estava lá na UFPA, estava a Cúpula dos Povos, movimento camponês, movimento negro, quilombola, mulheres,
movimento feminista, diversos movimentos sociais lá na FPA, lá no campus do Guamá, e a aldeia COP é um movimento indígena, assim, 3 quilômetros, longe, isolado, entendeu? Não pode, nós precisamos de um movimento indígena que, primeiro, não seja para alguns de nós, como é hoje o movimento indígena institucionalizado. Porque hoje o movimento indígena institucionalizado que existe da PIB, do Ministério dos Povos, que está dentro do Ministério dos Povos Indígenas, que está dentro do governo, é um movimento apenas para quem está aldeado. É um movimento apenas para quem está em territórios reconhecidos pela FUNAI, pelos órgãos que tentam nos tutorar, né? E é um movimento, portanto, para a minoria de nós. Um movimento para a minoria de nós indígenas. Por quê? Porque o censo revelou aí, o censo subestimando, né, subestimando os dados sobre povos indígenas, tudo, com todos os questionamentos que nós temos, mas o que foi que o censo trouxe? Que mais de 25% da população indígena, que se reconhece como indígena no Brasil, não tem povo, não sabe a que etnia pertence. E para o movimento indígena institucionalizado brasileiro, essas pessoas não são indígenas. Elas se reconhecem como indígenas, mas não são acolhidas como tal pelo próprio movimento indígena brasileiro. Mas não é só isso, não é só esses 25% que não tem etnia, que não, ou não conhecer, ou não se sente à vontade para declarar, não declara sua etnia. Né? São vítimas, são órfãos da violência colonial, não é só isso. Quase 54%, 53,97% da população indígena brasileira vive em contexto urbano, como eu, que vivo aqui numa área de ocupação urbana, na periferia de Belém, aqui em Ananindeua. Nenhum de nós é representado hoje pela PIB, pela FEPIPA, pela COIAB, pelo movimento indígena institucionalizado. E não é só que nós não somos representados. Nós não somos representados, nós não somos bem-vindos nos espaços desse movimento indígena, e nós somos, na verdade, hostilizados. Nós somos negados no nosso pertencimento, na nossa ancestralidade, na nossa luta pelo movimento indígena institucionalizado. Então, nós precisamos de um movimento indígena que rompa com essa noção purista, que rompa com essa caricatura que nos foi imposta de que para ser índio, para ser indígena, você tem que estar lá no meio do mato, não pode dominar o português, não pode falar bem o português, não pode ter leitura de mundo, né? Não pode ser cosmopolita, tem que ser uma coisa reduzida, bem pequenininha, bem isolada, bem distante, bem pura. Pura. Porque essa noção de pureza vai descambar, a gente sabe aonde, a pureza, essa busca, esse desespero, essa necessidade da pureza racial, da pureza cultural, ela descamba em nazismo, em eugenia, preconceitos, né? Em preconceito, né? Uhum. E aí o que acontece? E essa ideologia, desgraçadamente, fincou raízes muito profundas entre nós mesmo, dentro do movimento. Mas, desgraçadamente, a gente precisa romper com isso. Então, a gente precisa, primeiro, de um movimento indígena que acolha todos nós, que não seja para alguns, mas que seja para todos. Porque nós, sendo para todos nós, ainda é muito pouco. Porque se tu juntar tudo isso, juntar quem está em contexto urbano, quem está em aldeia, quem tem etnia, quem não tem, se juntar tudo isso, não dá 1% da população desse país, que é os tais 1,7 milhões de indígenas que tem no Brasil. 0,88% da população do país. Só dá esse número, parente, se tu juntar toda essa galera. E ainda assim nós teremos muito poucos. Então, para mudar a situação, para derrotar o marco temporal, para derrotar a pele da devastação, para arrancar as conquistas que nós precisamos, e não só nós, povos indígenas, mas nós, enquanto humanidade, inclusive, de romper a lógica, essa lógica mercadológica, essa lógica financeira, de tratar com a questão ambiental, que para nós é tão cara, para fazer isso, nós precisamos ir muito além. Não é só, além de acolher todos nós precisamos ampliar para ter um movimento indígena que esteja ombro a ombro
com o movimento negro, com o movimento de mulheres, com o movimento LGBT, com o movimento camponês, com o movimento de trabalhadores, com os movimentos sindicais, com os partidos políticos, entendeu? Então, essa é a luta, é para isso que nós precisamos nos preparar.